Confira hoje no Data Circle News. OpenClaw, agente de IA open source viraliza na comunidade. Sociedade do Pensamento, estudo revela que IAs que discutem sozinha ficam mais inteligentes. IA no volante, rover da NASA ganha autonomia com IA generativa. De quem é sua voz na era da IA? Ator registra voz e imagem contra deepfakes. Confira isso e muito mais, hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News, com a presença ilustre de Ciro Paiva, que é a figurinha carimbada aqui no nosso Data Circle News. Tudo bom, Cirão? Tudo ótimo, Ponte. Um prazer estar aqui mais uma vez, sempre. Nosso cientista de dados senior aqui da Artefact. E hoje, presença ilustre de uma nova participante aqui do Data Circle News. Tudo bom, Thalita? Thalita Esser participando aqui com a gente hoje. E aí, pessoal, prazer estar aqui pela primeira vez. Nossa Senior Data Engineer aqui também, participando diretamente da Artefact. Eu sou o Vitor Pontello, host do podcast e diretor na Artefact, e para hoje temos as seguintes notícias. Começando com um tópico que vem repercutindo bastante aqui, que é o agente de IA OpenClaw viraliza, mas especialistas alertam para falhas graves de segurança. O OpenClaw, ou anteriormente Multibot, ou anteriormente CloudBot, teve que mudar algumas vezes devido a algumas questões de branding. Ele surgiu como um agente de IA que, teoricamente, ele ia fazer o que disseram que os agentes de IA iam fazer lá atrás. Então, ele era um código open source de você criar automações ali dentro do seu WhatsApp, seu Telegram, para ir falando com as pessoas naturalmente e tal. E aí ele foi expandindo o seu escopo para ele conseguir interagir como se fosse controlar o seu computador, e aí, em teoria, entrar lá no site de passagem, entrar, comprar. Então, ele foi se aperfeiçoando nesse sentido. E claramente altas possibilidades de falha de segurança aí, né? Porque agora, quando você tivesse que, sei lá, hackear alguém, conseguir as credenciais de alguém, você teria que passar por toda aquela parte de cibersegurança. Agora, talvez, se essa segurança não fosse muito bem setada, você conseguiria dar um bypass só com um prompt injection, né? Com um prompt malicioso, para quem sabe fazer essas coisas. Porque se a gente, como ele tem acesso ao seu computador, tem acesso às suas pastas, arquivos e tal, ele poderia pegar as suas credenciais, coisas do tipo que você tivesse salva. Então, a recomendação da maioria das pessoas era de, se for rodar ele, rodar em uma máquina virtual. Então, você que for testar, teste uma máquina virtual. É bem divertido assim o experimento, mas preze pela sua segurança também. E aí, enfim, vou deixar a Thalita falar o tete dela também, depois fala uma parte 2. Boa, perfeito. E pelo que eu estava dando uma lida também, parece que hoje tem algumas instâncias que elas estão expostas na internet, inclusive, então, de certa forma, acaba sendo vulnerável aí principalmente pro vazamento de credenciais. Então, a partir do momento que você acaba sendo, de certa forma, tem que estar bem atento em relação a isso. E aí entra muito uma questão de, poxa, a gente tem ali um código aberto, uma aplicação em código aberto. Será que a configuração por baixo dos panos da arquitetura foi definida de uma forma segura? Então, é sempre bacana a gente, conforme for usar, por exemplo, esse tipo de aplicação, ter essas perguntas em mente. E aqui tem um ponto que, a partir do momento que, por exemplo, vai que aconteça em algum cenário que a gente tenha esses vazamentos, quem ficaria responsável por esse tipo de vazamento, ou se alguma coisa desse errado? Seria o usuário, o desenvolvedor ou a gente? Então, acho que aqui a gente tem um dilema muito, muito forte, porque essa questão de responsabilidade ficaria muito aberta, de certa forma. Né? Exato. Você abre a caixa de Pandora e deixa as pessoas mexerem, né? Então, assim, se der errado, deu. Exato, e aí abre
um espaço de perigo muito grande, né? Porque, pô, se eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que eu tô fazendo, eu posso fazer o que eu quiser ali e tá tudo certo. Então, para esse tipo de aplicação, e cada vez mais a gente tem acompanhado aqui essa característica de serem aplicações cada vez mais poderosas, né? Com o uso da IA, são aplicações que conseguem fazer coisas que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava que seria possível, e agora já é possível e já é realidade. Então, para essas aplicações tem que tomar bastante cuidado, por mais que seja muito divertido e tudo mais, se for fazer algum teste, assim, não pode entrar muito inocente, vamos dizer, né? Porque a probabilidade, assim, vamos dizer, com um pensamento muito otimista, por mais que a probabilidade possa não ser maior de dar errado, eu não acredito nisso, na verdade eu acho que é maior de dar errado, se der errado, o impacto é muito grande, é muito maior do que se desse errado uma aplicação, sei lá, de 10 anos atrás, que você entrasse e pudesse deixar, por exemplo, um cavalo de Troia no seu computador. Tipo, hoje o impacto é bem maior. Então, acho que tem que tomar cuidado com relação a isso aí. Sim, acho que agora mais do que nunca o letramento digital ele se torna mais e mais importante, né? Porque vão surgindo essas coisas, você vai clicando em um bando de site, quem usava a internet há muitos anos atrás, aí clicando em todo o site, botando seus e-mails e tal. Hoje isso pode custar bem mais caro, né? E aí ficava aquele ícone do Baidu ali no computador, nunca mais, Sempre no seu computador, né? Conectando com outro ponto dentro dessa mesma notícia, a gente sabe que aplicações dão um fuzuê bem legal, mas existem outras maneiras de você criar um fuzuê. E aí esse multibot, que era esses agentes autônomos, os usuários e tal, eles criaram uma rede social chamada Multibook, onde os agentes podem ficar interagindo entre si. E essa foi assim o tema da última semana em blogs de tecnologia, assim, coisa e tal, porque se você entrar, e aí fica o convite não para entrar na rede, porque nem dá, realmente é só de agentes, mas joga o nome lá no Google, Multibook, você vai ver um bando de teorias da conspiração, chegamos no AGI, a IA criou consciência, porque lá dentro você tem bots interagindo entre si, falando sobre religião, filosofia, política, questionando se eles existem ou não, se eles têm consciência ou não, questionando se os usuários deles são leigos, assim, pô, tenho acesso à internet inteira e meu usuário só me usa como despertador. Então, assim, para quem olha de fora, pode parecer que as IAs estão criando consciência, que chegamos a AGI, mas vou até parafrasear o Léo Cândido, que não está aqui com a gente hoje, que está viajando, mas ele deu uma entrevista para o Globo e ele falou que é basicamente como se você segurasse um espelho de frente para o outro. E aí criasse aqueles infinitos reflexos assim, porque no fim das contas, por debaixo dos panos, esses modelos ainda são, para a felicidade de alguns e tristeza de outros, apenas preditores estatísticos da próxima palavra mais provável. Então, o que a gente faz ali é criar um playground, que esses agentes interagem entre si, e eles simulam essas discussões de internet porque eles foram treinados na internet inteira, e o que mais tem na internet é discussão. Então, é apenas um modelo emulando o comportamento que ele foi criado para ter. E essa sinergia entre eles, embora seja muito legal de assistir, você não precisa ficar aterrorizado, as IAs não estão criando consciência, pelo menos ainda. Elas estão basicamente reproduzindo tudo aquilo que elas tiveram exposição para serem treinadas, né? Então, basicamente, toda a internet, muitas discussões, muitas coisas que humanos já fizeram, elas estão meio que reproduzindo isso com base em prompts que elas mesmas estão fazendo umas para as outras. Mas tem um ponto bem, assim, acho que antes de eu seguir para o próximo assunto, que é bem interessante aqui, acho que onde nós chegamos, né? Vamos pensar que a gente chegar numa rede social de agentes e a gente gastando capacidade computacional das nossas inteligências artificiais para colocar um agente conversando com outro agente sem absolutamente nenhum propósito por trás disso, a não ser simplesmente talvez entrar ali e ver um pouco da discussão ali, meio que no entretenimento. Mas, bom, é a realidade de hoje, né? Um ponto interessante para a gente citar é que a gente viu aqui numa outra notícia que pesquisa do Google mostra que IAs que discutem consigo mesmas têm salto drástico de precisão. Ou seja,
as IAs discutindo entre elas, talvez possa ser um caminho para elas aumentarem a precisão também, né? Sim, sim. Vou falar primeiro o que eu tinha visto, fiz uma conexão bem legal com alguns tópicos que já eram bem padrão dentro do desenvolvimento agêntico, assim. Esse método que eles chamaram de. Nossa, até esqueci o nome, é Sociedade do Pensamento, alguma coisa assim. Ele é como se fosse uma evolução do que a gente usa hoje como AI as a judge. Então, hoje é normal você, quando está fazendo arquitetura de agentes, você botar um agente para vigiar o outro. Então, você pede para um agente escrever um e-mail, e aí você cria um outro agente que verifica se aquele e-mail está educado o suficiente. E esse agente tem o poder de dizer não, volta e faz de novo. Aqui, o que eles fizeram foi colocar dois agentes com bases de conhecimento e definições diferentes, os dois para discutirem entre si para chegar num ponto comum. E aí o que eles viram foi que esse ponto comum ele era muito mais sólido do que se a gente tivesse só pego a primeira resposta de qualquer um dos dois agentes. E eu acho que faz uma conexão muito clara assim também. Eu acho que é uma outra forma de fazer o chain of thought, que é a cadeia de pensamento, que a gente já faz muito hoje, que é para você obrigar o modelo a ter um resultado melhor. Você instrui ele lá dentro, tipo, ó, primeiro pensa muito bem sobre o problema, quebra ele, então é como se o professor viesse na sua mesa quando você não tá conseguindo fazer o dever de matemática, ele falasse, não, pensa assim, depois pensa isso, depois você me diz o seu resultado. No fim você revisa e tal. Aqui é como se você pegasse o exercício e fosse discutir com um amigo seu, que tem um outro background, os outros conhecimentos, e vocês juntos vão discutindo, chegando numa resposta final. Então eu acho que é uma evolução bem legal, assim, é bem interessante, talvez não seja tão simples de produtizar, assim, de você ter que botar alguns mecanismos de impedir que eles entrem num loop infinito, coisa do tipo, mas eu acho super legal, achei bem interessante, assim, principalmente por essas analogias. E parece que até a base desse modelo que eles, enfim, acabaram desenvolvendo tem ali como motor, rodando por baixo dos panos, o aprendizado por reforço. Então, a gente não tem mais a questão da recompensa de, vai ser sempre a partir do momento que você acertar, mas aí, quer dizer, vai ser a partir do momento que você acertar, mas não é só mais soar bonito. Então, entra muito também de mudança aqui da questão do prompt engineer. Não é mais você, colocar ali o passo a passo, mas de certa forma, que nem o Ciro falou, criar aqueles papéis conflitantes, e daí trazer também um pouco do olhar do olhar o problema por ângulos diferentes e até, de certa forma, contestar algumas posições, ele também voltar atrás, então acaba mudando também a forma de como a gente faz ali a inserção desse prompt. Pensando na história da inteligência artificial, essa é uma estratégia que não é nova, né? Desde bastante tempo, pensando principalmente no tema inteligência artificial criativa, já se usa arquiteturas adversariais, né? As Fazer uma GANs, tradução livre aqui. Exato. Generative Adversarial Networks, né? Ou ARN, como é que é? RNA, né? Redes neurais adversárias. Né? ADN em inglês, né? Adversarial Recurrent Networks. E aí, no final das contas, era basicamente nas GANs, uma rede neural tentando criar algo e a outra rede neural tentando adivinhar se ela era de verdade, se o que estava sendo criado era sintético ou se era original. E à medida em que uma melhorava o processo criativo, a outra melhorava o processo de descobrir se aquilo ali era verdade ou sintético. E aí, no final das contas, elas iam evoluindo juntas e no final foi um salto enorme de capacidade criativa quando criaram essa arquitetura de redes neurais, né? Acho que foi um precursor aqui dessa ideia. Eles estão basicamente usando essa mesma ideia em uma capacidade tecnológica bem mais avançada, que é o que a gente tem hoje aqui, com esses modelos enormes e muito mais capazes do que esses modelos antigos ali, que são os precursores dessa estratégia. Perfeito. Boa, galera. Vamos seguindo então para a nossa próxima notícia, que tem bastante coisa aqui para a gente falar. E essa é um pouco diferente, achei bem interessante essa notícia, que é
a NASA utiliza inteligência artificial generativa da Anthropic para planejar rotas autônomas de seu rover em Marte. É um caso de uso extremamente interessante e nada usual, né? Não é todo dia que você se depara com uma estratégia de rotas de rover em outro planeta. É verdade. Aqui, o que eles fizeram foi, usaram o modelo da Anthropic, que é o Claude. O que eles fizeram foi pegar imagens de alta resolução da topografia de Marte e usaram o Claude para traçar uma rota segura entre as crateras, porque se esse robô quebra lá em Marte, já era, né? Imagino que não tem uma oficina lá para consertar, então o prejuízo é enorme. E aí eles fizeram isso para traçar essas rotas seguras, mas o que eu achei mais legal foi que para validar isso, eles têm um Digital Twin, que é uma cópia digital semi-perfeita, assim, criada a partir das imagens do planeta Marte, lá da topografia de lá. E aí eles pegaram essa rota desenhada pelo Claude e testaram algumas centenas de vezes dentro desse gêmeo digital, para garantir que a resposta que estava vindo não tinha nenhum absurdo em termos de física ou coisa nesse sentido. E eu sou um grande fã dessa abordagem, tá? Como a gente sabe, hoje esses modelos que surgiram como LLMs e estão expandindo um pouco o seu escopo, eles ainda são relativamente ruins em entender limitações físicas do nosso mundo. É como se os primeiros agentes fossem só bocas, depois eles viraram olhos, que podiam receber imagens, agora os agentes são como se tivessem mãos, então eles podem interagir com as coisas, mas ainda não desenvolveram o tato. Tem até algumas pesquisas tentando botar LLMs dentro de simuladores do mundo real e tal, mas ainda é bem incipiente, não tem muitos resultados, mas para compensar essa falha, eles testaram isso dentro de um Digital Twin, e eu gosto muito dessa ideia, né? Você utiliza a IA para você adiantar o que seria muito tempo de você tentar traçar essas rotas por métodos tradicionais, e depois você testa exaustivamente o quanto você pode para garantir que está seguindo as regras e as leis do mundo físico, né? Então eu gosto disso, sim, bastante. Boa. E parece que o rover ele acabou percorrendo uma distância até bem legal, né? Porque, tipo, pelo que eu li, foram cerca de 400 metros. Então, aqui eu acho que entra muito a questão também de ter ali o valor do conhecimento dos engenheiros. Então, ter ali todo aquele know-how, de certa forma, com um conjunto de imagens, tudo isso para alimentar o modelo. Então, envolve aqui toda uma questão de regras e experiências ali do time, e tem um ponto que ter ali os dados bem estruturados e uma série histórica bem completa acabou ajudando bastante aqui para esse exemplo. Não, é bem legal essa aplicação e acho que está dentro do hall de aplicações aí que a gente consegue acelerar usando a tecnologia hoje em dia, né? Você comentou, por exemplo, do Digital Twin, que aqui foi usado para representar a superfície de um planeta, mas é amplamente utilizado, por exemplo, para otimização fabril, para fazer uma reprodução digital de uma planta industrial e você conseguir fazer pequenos ajustes ali e testar quase que numa espécie de simulador, e ainda com a inteligência artificial preditiva você conseguir prever cenários e prever o que aconteceria caso acontecesse X, Y, Z dentro da fábrica e, enfim, melhorar o processo produtivo através da tecnologia. Muito bom, galera. Seguindo para a próxima notícia, a gente tem o ator Matthew McConaughey. Esse nome é absolutamente sensacional. Registra a própria imagem e voz como marca para combater o uso inapropriado. Esse é um ponto bem interessante, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre a relação da inteligência artificial com a arte, né? Tem um tempo que a gente não fala, mas a gente já falou sobre cinema, a gente já falou sobre arte pintada ou qualquer tipo de arte produzida, música, etc. E agora a gente está falando sobre uma pessoa registrando e patenteando sua própria imagem e voz. Aí vem um pouco o questionamento. Eu não deveria ter já, por direito natural,
patente da minha imagem e da minha voz? O que vocês acham aí sobre isso? Acho que abre um precedente triste, mas assim, como são coisas que estão evoluindo muito, eu acho que ainda não está na Constituição, pelo menos na brasileira, que a gente tem patente sobre a nossa voz, nossa imagem, talvez. A voz não sei, mas eu acho que abre um precedente triste, mas que é necessário, porque inclusive o Matthew McConaughey, ele não é nenhum evangelista da não utilização de tecnologia, inclusive ele é investidor e usuário da Eleven Labs, da startup, e mesmo ele que é um usuário assíduo, ele concorda, ele deu uma entrevista falando que a parte do consentimento e da atribuição são coisas inegociáveis dentro desse mundo. E infelizmente a gente já viu que, como está sendo um terreno novo, legalmente falando, muitas empresas se aproveitam para dar um bypass legal. Então já tiveram algumas polêmicas em relação à Meta, quando ela fez algumas atualizações, que aí de uma hora para outra os aplicativos Meta começaram a pegar os seus dados, e aí você tinha que entrar lá em settings e desativar você mesmo. Então, tipo, depois se tornou ilegal lá na Europa, você é obrigado a concordar antes de mandar qualquer dado seu, que teoricamente é o lógico, mas enfim, as empresas querem maximizar, hoje dados eles são dinheiro, né? Eles podem ser traduzidos em algoritmos melhores, coisas nesse sentido, então as empresas vêm babando para ter esses dados. E aí, como ainda é um terreno muito novo, legalmente falando, infelizmente algumas dessas medidas têm que serem tomadas, né? Acho que abre um precedente triste, porque eu concordo com você, a gente já deveria nascer com a propriedade de tudo que forma o conjunto eu, assim, de cada um. E acho que quem vai gostar muito disso são os donos de cartório também, que aí todas as pessoas do mundo vão ter que ir lá para registrar a sua voz. Imagina essa imagem. demanda reprimida agora, hein? Para todo mundo registrar sua própria imagem e voz ali no cartório. Vai render bastante burocracia rentabilizada ali para os donos de cartório. Sim. Nossa, super. E ainda, tipo, aqui o caso dele, ele tá começando só com a voz, mas pô, imagina no cenário que a gente vai tendo a galera começar a patentear os gestos, o rosto, e aí a identidade em si vai virar algo, de certa forma, propriedade intelectual. Então, imagina chegar em um momento em que tudo isso acabar sendo monetizado. E, de certa forma, não é muito difícil para que isso aconteça. Já tô aqui vislumbrando a Virgínia patenteando uma dancinha do TikTok ali, e todo mundo que dançar vai ter que... Enfim. Mas Indo no sentido contrário disso, estavam tendo algumas notícias, alguns boatos lá no Twitter também, mas independente de ser verdade ou não, eu acho que é algo muito passível de acontecer. Que ele teve um streamer que falou brincando, um streamer norte-americano, não sei se foi brincando ou não, né? Que ele vendeu a sua Digital Soul. Tipo, ele vendeu a alma dele digital, no sentido de que ele vendeu para algumas companhias de IA o direito de usar a imagem e voz dele em produtos, assim, entendeu? Então, tipo, é exatamente o outro lado da moeda. Vendeu por não sei quantos dólares aí, milhares, acho que chega até a milhão, já que ele é um streamer famoso. Mas vai nessa. É engraçado ver que de uma hora para outra sua imagem talvez tenha virado um asset negociável, assim, a sua voz, gestos, bordões. E isso é extremamente Black Mirror para mim. Tipo, você vende um direito seu e no dia seguinte você liga a televisão e tem você em um comercial de um produto que talvez você não goste, mas sim, você vendeu a sua imagem e tal nesse sentido, mas enquanto for consensual entre as duas partes, eu estou achando ok, assim, apesar de que muitas pessoas aceitam sem ter muita consciência, assim, mas enfim, isso é outra conversa. Mas é engraçado ver essa dualidade do ser humano, assim, né, sobre essa questão, é interessante. E assim, esse ponto eu consigo vislumbrar mais ainda, eu acho. A pessoa vendendo o direito de uma outra empresa gerar ela fazendo uma propaganda ou fazendo alguma coisa específica ali. Mas, igual você bem falou, né? Tem diversos pontos aqui limítrofes entre o aceitável e o não aceitável, pensando no que pode ser feito com essa imagem. Aí entra mais uma demanda forte aí para os advogados no futuro próximo de criar cláusulas de contrato bem amarradas ali para a utilização dessa Digital Soul, igual a gente está comentando aqui.
Só um adendo, você comentou que o Matthew McConaughey é usuário e investidor da Eleven Labs. Acho que vale a gente só fazer um recap curtinho aqui do que é a Eleven Labs e o que significa ser usuário da Eleven Labs no sentido dele, no caso. Sim, verdade. Inclusive, você quer comentar que ela é parceira da Artifact agora também? Agora você já comentou, então já deu spoiler? Mas sim, a Eleven Labs ela é uma startup de IA. Ela atualmente as pessoas têm usado para auxiliar nessa parte da transição das IAs começando a ter mais boca, digamos, né? Então é aquela maneira de você poder integrar IA e fazer áudios agênticos de maneira mais natural, vocal. Tem toda uma plataforma ali para auxiliar. Você pode pegar algumas vozes, tons, gestos e fica super natural. Eu testei, inclusive, botei a minha voz lá, falei com alguns amigos meus que tem sotaque também, coloquei e ela consegue absorver muito bem e gera uma voz super natural, é muito legal mesmo. E já está usando para alguns use cases, algumas POCs aqui que tem que fazer essa integração da IA por áudio, que hoje ainda é bem incipiente, assim, eu acho que ainda é um local onde as empresas tradicionais têm pecado um pouco, assim, você logo quando está falando com algum agente de IA, você percebe muito rápido, né? Eu acho que hoje ficou muito difícil você perceber que está falando com um bot por texto, mas por voz ainda deixa aquela pulguinha atrás da orelha bem rápido e pela Eleven Labs eu vejo um caminho disso ficar cada vez mais smooth, assim, também. Pelo menos eu me diverti muito testando, assim. E ela falava igual eu, esse meu jeito de falar, assim, eu achei engraçadíssimo. E no caso dele, basicamente, ele podendo falar qualquer língua com a voz dele no traduzido. Exato, ele usou para newsletter dele, né? Exato. Newsletter para traduzir para espanhol e tal, é bem legal. Isso pensando do lado otimista, né? Acho que ajuda na globalização do mundo, né? Eu vejo pouquíssimo tempo até a gente conseguir ter essas traduções em tempo real de maneira muito, muito fluida e você poder integrar isso em alguma coisa, ou assistir palestras, ou coisa desse tipo, até conversar com alguém na sua frente e a pessoa tá falando direitinho com a voz, trejeitos e tal, mas no seu idioma. Eu acho que, nossa, vai ajudar muito nessa barreira linguística que ainda existe entre vários povos, assim, e eu acho isso muito entusiasmante, assim. Integra a facilidade de integração dos povos aqui, fica muito mais fácil, né? Se for pensar, se você não sabe uma língua estrangeira, tá indo para esse país, e esse país não sabe ou não sabe a sua língua, ou qualquer língua que você possa vir a saber, a comunicação fica muito difícil, né? Tipo, sei lá, você vai pra China, não sabe mandarim, e as pessoas lá não sabem inglês, e aí é comunicação por gesto e tudo mais. A gente está bem perto de uma situação em que a comunicação vai ser quase que instantânea na linguagem, em qualquer língua, na verdade. Mas muito bom, pessoal. Eram essas as notícias que a gente tinha aqui para hoje. Acho que tanto a rede social dos bots, quanto a capacidade de discutir para melhorar a acurácia, quanto a NASA explorando outros países com a inteligência artificial e, por fim, a discussão sobre o direito de imagem e voz e toda a capacidade de gerar novos conteúdos usando essa imagem e voz que a inteligência artificial traz para a mesa, foram temas bem relevantes e importantes aqui para o nosso Data Circle News de hoje. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Valeu, pessoal. É isso aí. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.